Vocês já brincaram de história continuada? História continuada é um jogo em que várias pessoas se reúnem para criar uma história juntas. E eu vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Por exemplo, uma pessoa começa uma história. Era uma vez um menino chamado Lucas que morava muito longe da praia, mas o sonho dele era conhecer o mar. Aí outra pessoa vai dar continuidade a essa mesma história, outra pessoa vai dizer: então o Lucas resolveu falar com um amigo dele que já tinha viajado o mundo todo para saber como ele poderia fazer para ir para a praia. E aí outra pessoa vai continuando essa história, e aí, para essa brincadeira dar certo, 3 coisas são muito importantes. A primeira coisa que é muito importante para essa brincadeira funcionar é a escuta. Para esse jogo funcionar, é muito importante que a gente esteja atento ao que o outro está falando e principalmente à história que ele está contando, os detalhes dessa história, o que está acontecendo, porque depois, em seguida, você vai pegar essa história, né? Então é muito importante que você dê a continuidade ao que a outra pessoa falou. E se você não escutou, como é que você vai fazer isso? A segunda coisa é a generosidade. É muito importante que a gente cuide dessa história e da forma que a gente vai passar para outra pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente fica muito ansioso e termina logo a história, né? Fala, era a Maria, ela saiu de casa, encontrou uma grande amiga, brincou e foi feliz para sempre. Aí a pessoa seguinte não tem mais nada para falar, porque nada foi passado para ela. Então é muito importante você jogar alguma coisa que o seu outro colega possa pegar e dar continuidade, né? Por exemplo, a Maria, ela saiu de casa, mas aí quando ela estava andando na rua, ela viu uma pessoa muito estranha. Aí o seu colega já tem uma coisa para puxar e dar continuidade. Então é quase como se você desse um presente para outra pessoa que vai continuar essa história. E a terceira coisa que é muito importante para tudo que a gente vai fazer é respirar, ter calma. Às vezes a gente não escuta o que o outro está falando, porque enquanto ele está falando eu tô aqui na minha cabeça. O que eu vou inventar? O que será que eu vou fazer? Ai meu Deus, está chegando minha vez. E aí a gente nem presta atenção no que está acontecendo. Assim como também, às vezes, a gente pega a história, fica tão ansioso porque está na nossa vez, e aí fala qualquer coisa, ou então já termina a história de vez porque você está ansioso. Então nesse jogo, nessa brincadeira, é importante respirar, ouvir o que o outro está falando, pega a história para você, se for preciso, respira, pensa no que você vai dizer e aí passa a história para o outro. Então é essa a brincadeira de hoje, uma brincadeira que a gente já fez, mas eu achei importante a gente conversar um pouquinho mais sobre ela para entender melhor como ela funciona. E é uma brincadeira muito simples que você pode fazer com sua família, pode fazer com os amigos, pode fazer por escrito, cada um escreve uma parte, pode fazer no WhatsApp, inclusive nós vamos fazer ela lá no nosso grupo. E um beijo, um abraço grande para todo mundo e bom final de semana.